Bom dia, classe Santuário! Sejamos todos e todas bem-vindos e bem-vindas ao ano eclesiástico de 2021. A cada mês, nós temos alguns temas que nos fazem refletir a respeito da vida, a respeito de Deus, a respeito da criação, a respeito da coletividade e da solidariedade que devemos ter enquanto aqui existimos. No mês de janeiro, nós tentamos aprofundar um pouco a respeito do Janeiro Branco, que tenta sensibilizar toda a humanidade a respeito da saúde mental. No mês de fevereiro, o tema ao qual somos convocados e convocadas é o Dia Internacional da Justiça Social, que é no dia 21. Mas existem também outros temas a serem trabalhados. E a classe Santuário tem a cada domingo, seja no YouTube, ou seja, com vídeos postados no WhatsApp do grupo, temos a participação de várias irmãs e vários irmãos trazendo mensagens, cânticos, poesias, textos bíblicos, reflexões que nos fazem mais próximos, mais solidários, mais afinados, mais harmonizados uns com os outros, umas com as outras e com as necessidades, não só da nossa comunidade, mas de outras pessoas também. E nesse espírito de comunhão, de cooperação, de ajuda mútua, continuemos aprendendo e transformando o nosso aprendizado num aprendizado significativo, como diria Paulo Freire, mas que foi ensinado por Jesus Cristo. Aquele aprendizado que transforma, que nos transforma e nos ajuda a transformar o mundo. Que Deus, pois, nos oriente, nos abençoe, nos livre do mal e nos faça instrumento do bem para a transformação do mundo, agora e por todos os dias da nossa vida. Amém. Sonda-me, Senhor, e me conheces. Quebranta o meu coração, transforma-me conforme a tua palavra e enche-me até que em mim se ache só a ti. E então usa-me, Senhor, usa-me como um farol que brilha à noite, como ponte sobre as águas, como abrigo num deserto, como flecha que acerta o alvo. Eu quero ser usado da maneira que te agrade, em qualquer hora e em qualquer lugar. Eis aqui a minha vida, usa-me, Senhor, usa-me. Sonda-me, Senhor, e me conheces. Quebranta o meu coração,
ti, só a ti. Usa-me, Senhor, usa-me como um farol que brilha à noite, como ponte sobre as águas, como abrigo no deserto, como flecha que acerta o alvo. Eu quero ser usado da maneira que te agrade, em qualquer hora e em qualquer lugar. Eis aqui a minha vida, usa-me, Senhor, usa-me. Sonda-me, quebranta-me, transforma-me, enche-me e usa-me. Sonda-me, quebranta-me, transforma-me, enche-me e usa-me. Sobre as águas, como abrigo no deserto, como flecha que acerta o alvo. Eu quero ser usado da maneira que te agrade, em qualquer hora e em qualquer lugar. Eis aqui a minha vida, usa-me, Senhor, usa-me. Sonda-me, quebranta-me, transforma-me, enche-me e usa-me, Senhor. Bom dia, queridas irmãs, queridos irmãos da Igreja Batista Nazaré, da Classe Santuário e todas as pessoas que estão conosco aos domingos pela manhã. As organizadoras da Classe Santuário me instaram a trazer uma breve reflexão sobre a missão da Igreja. 2021 chegou para os sobreviventes naturalmente e aos trancos e barrancos para uma boa parcela da população. E refletindo sobre as ocorrências pandêmicas e suas consequências, não só de mortes e sequelas, mas situações criadas e ou acirradas, reveladas, como o feminicídio, por exemplo, considerando ainda que não tem jeito de não falar sobre o governo que se abateu sobre nós, pois está cada vez mais impactando a nossa vida. É mistério que se pense na missão da Igreja, o que estamos fazendo ou o que podemos fazer para coibir esse estado de coisas e que nos faça dar sentido à vida. Pensemos, pois. Utilizarei aqui os seguintes textos bíblicos: Atos 8:40, 2 Coríntios 5:20, Mateus 16:18, Mateus 28:16-20. A Igreja Batista Nazaré vem estudando temas relevantes para a Igreja e a sociedade desde antes de sua fundação, quando aquele grupo recém-saído da Igreja 2 de Julho reunia-se nas casas dos irmãos para estabelecer se constituiria igreja e que igreja queria ser.
Esses assuntos têm ajudado a comunidade no aprofundamento do conhecimento das doutrinas cristãs, na sua edificação e no seu ministério. A compreensão do que seja a missão da igreja é uma necessidade para qualquer comunidade cristã, pois é a partir da compreensão da missão que a igreja define e realiza o seu ministério. Esse tema tem sido recorrente em Nazaré. Todavia, repensar a missão da igreja é sempre atual e fascinante. As perguntas sempre vêm. O que é missão? Qual a missão da igreja? No saber do saudoso pastor Djalma Torres, conforme exposto em um estudo apresentado por ele à igreja sobre esse tema, missão ou envio é a chamada ou comissionamento para determinada tarefa que tanto pode ser transitória como permanente. O termo não tem significação religiosa apenas. É usado no sentido diplomático, político, militar, cultural, entre outros. É, entretanto, no sentido religioso que o termo é mais usado. Abraão, os profetas, Jesus Cristo cumpriram missões pelo Senhor Deus. Do mesmo modo, religiões não cristãs têm a mesma compreensão de missão. Buda, por exemplo, e Maomé foram enviados para o cumprimento de missões entre os povos, acreditam os budistas e os muçulmanos. No sentido em que desenvolvemos o tema, missão é a escolha divina, chamada e envio de pessoas de um povo para o anúncio do plano divino para a humanidade, cuja realização se dá através dos comissionados por Deus. A outra definição é do que seja missão da igreja. Também no dizer do pastor Djalma, a Bíblia não conhece a palavra missão. Em seu lugar e no mesmo sentido, são usadas expressões como anunciar, proclamar, pregar o evangelho, isso está em Atos 8:40, ser embaixador de Cristo, está em 2 Coríntios 5:20, são expressões, é verdade, que não correspondem ao sentido contemporâneo da missão da igreja. Na igreja, a missão está alicerçada no fundamento da própria origem, Jesus Cristo, Mateus 16:18, na determinação do que chamamos grande comissão, Mateus 28:16-20, na vida e no ministério da igreja primitiva e na caminhada histórica da igreja a partir de então. Sem perder a perspectiva de missão do Antigo Testamento, a igreja assume em sua missão proporções maiores do que teve o povo de Israel, tendo em vista o seu caráter universal e o papel mais definido no plano divino de reconciliação do homem e da natureza. Assim, a missão da igreja compreende a sua vida e a proclamação do evangelho, a celebração e o testemunho, a reconciliação do ser humano com Deus e com a natureza em seus diversos aspectos. A igreja deve estar, pois, consciente do seu papel no mundo atual, preparando-se para o desempenho eficiente de sua missão. A igreja criada por Jesus e dirigida pelo Espírito Santo e composta por filhos e filhas tem a missão de proclamar ao mundo a vontade de Deus, de amor, justiça, paz e bem-estar para todos. Advindo o compromisso de anunciar a mensagem do Evangelho de reconciliação humana, a falar do amor de Deus sem fronteiras, revelado a Jesus e que se estende a todos os povos, em todos os tempos, em todos os lugares. A prática da solidariedade como consequência da fé, a luta contra toda e qualquer forma de preconceito, opressão, discriminação, marginalização e violência do ser humano em qualquer parte do mundo. Além de viver em comunhão fraternal, a cultivar a vida cristã, submetendo-nos à vontade de Deus. Nazaré desenvolveu um tríplice ministério
em torno da trilogia cristã: comunhão, proclamação e serviço. Essa missão não é uma coisa fácil, não é simples. A missão de Jesus foi espinhosa. As pessoas não compreendiam. Muitos o aceitaram, mas muitos duvidaram. E contra o sistema não é fácil. O desamor, a maldade, a violência são fáceis de praticar. É fácil dizer que Deus criou o homem e a mulher e o que for diferente disso deve morrer. Ah, essa criança está pedindo nas sinaleiras, nas ruas, onde estão seus pais? É fácil responsabilizar os outros. Para que educação para pretos? Para que investir em ciência? Não dá lucro. Dizer que Nazaré questiona, denuncia demais a situação do país, o comportamento danoso e perverso dos governantes, que defende os marginalizados, escravizados, é fácil. Mas ter coragem, ter fé de se expor para denunciar a opressão, o descaso, de buscar os meios para a transformação da sociedade, de lutar efetivamente para que os direitos sejam garantidos, isso é difícil, é cansativo, dá medo. É missão de risco. O ambiente é adverso, com as atitudes imprudentes e sem norte por parte dos chefes políticos, militares e religiosos. Ter fé e esperançar em meio ao caos geral é insano. Todavia, não é essa a missão que Deus, sendo humano, enfrentou e nos comissionou. Como diz a música, é preciso estar atento e forte, não ter tempo de temer a morte. Lembremos, pois, o que disse Jesus: é-me dado todo o poder no céu e na terra. Portanto, ide, fazei discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a guardar todas as coisas que eu vos tenho mandado. E aí vem a promessa: e eis que estou convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Agora convido você, considerando as origens e o compromisso social e teológico nessas 4 décadas de existência da Igreja Batista Nazaré, considerando que o Brasil passou por graves transformações nos últimos anos, com instabilidade política, econômica e social, agravadas pela pandemia e o tratamento oficial dado pelo governo brasileiro, considerando que essas transformações impuseram novos comportamentos e novas formas de relacionamento da igreja interna e externamente, considerando o avanço do fundamentalismo religioso interpenetrando os discursos e as ações governamentais, considerando finalmente o tríplice ministério adotado pela Igreja Batista Nazaré desde a sua fundação, refletir sobre as seguintes questões. Como você analisa as definições sobre missões? Como você se posiciona tendo em vista a definição sobre a missão da igreja e as ações da Igreja Batista Nazaré? O que você considera negativo e positivo nessas definições e nas ações desenvolvidas pela igreja? Como você analisa o uso da religião para justificar atos, medidas e ações governamentais? O que você sugere para que a Igreja Nazaré possa cumprir com mais eficiência seu ministério baseado em seus 3 pilares: comunhão, proclamação e serviço? Agora é sua vez. Ficam as questões para a reflexão e sua manifestação a respeito. Que Deus nos oriente em tudo e que Ele seja o único glorificado em tudo.
é a nossa oração. Estrelas vejo a sua mão, e no vento ouço a sua voz. Deus domina sobre a terra e mar, tudo Ele é pra mim. Eu sei o sentido do Natal, pois na história tem o seu lugar. Cristo veio para me salvar, e o dele é pra mim. Até que um dia o seu amor senti, sua imensa graça recebi. Descobrir então que Deus não vive longe lá do céu, sem se importar comigo, mas agora ao meu lado está. Cada dia sinto o seu cuidar, ajudando-me a caminhar. Tudo Ele é pra mim. Nas estrelas vejo a sua mão, e no vento ouço a sua voz. Deus domina sobre a terra e mar, tudo Ele é pra mim. Eu sei o sentido do Natal, pois na história tem o seu lugar. Cristo veio para nos salvar, tudo Ele é pra mim. Até que um dia o seu amor senti, sua imensa graça recebi. Descobrir então que Deus não vive longe lá do céu, sem se importar comigo, mas agora ao meu lado está. Cada dia sinto o seu cuidar, ajudando-me a caminhar. Tudo Ele é pra mim. Até que um dia o seu amor senti, sua imensa graça recebi. Descobrir então que Deus não vive longe lá do céu, sem se importar conosco, mas agora ao meu lado está. Cada dia sinto o seu cuidar, nos ajudando a caminhar. Tudo Ele é pra nós, 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 tudo Ele é pra nós. Amém. O aniversário da Igreja Batista Nazaré será na próxima semana, dia 14 de fevereiro. Desde sua origem, em razão da escassez de literatura engajada com os anseios da nova igreja, foram produzidos muitos estudos, elaborados por pastor Djalma, por pastor Eliabe e também pelo Departamento de Proclamação e pelos participantes do então chamado Grupo 2,
que era uma classe de estudos dominicais. O pastor Djalma dizia que a igreja tem potencial para não só produzir textos para uso interno, como para distribuir para outras igrejas. Por outro lado, muitas pessoas já escreveram sobre Nazaré. Em TCC, dissertação de mestrado, tese de doutorado, livros e muitos artigos. Muitos irmãos e irmãs da igreja também já escreveram sobre Nazaré e para Nazaré. São memórias, sugestões, críticas, projetos, sentimentos, música e muitas declarações de amor. O irmão Eurico Nelson tem uma imaginação fértil, uma mente brilhante e criativa. Talvez seja ele o maior cronista, até então, da Igreja Batista Nazaré. Por falar em Nazaré, trago hoje o texto de Eurico Nelson, A Cruz de Nazaré, na voz e na presença de Jeane Lordelo. A Cruz de Nazaré. Para quem já conhece ou vier a conhecer o templo da Igreja Batista Nazaré, notará uma cruz de aço atrás do púlpito, incomum na Igreja Batista. Desde a sua criação inicial pelo artesão serralheiro Gilvandro, conhecido como Grampão, a cruz que adorna o salão de cultos já sofreu diversas mutações com a produção coletiva de seus membros. Alterações nas cores e na iluminação da nossa cruz produzem a linda mensagem para os irmãos dessa corajosa Igreja do Senhor. Na parte alta da cruz temos uma cor ocre escuro, que representa o passado da Igreja. Ali enxergamos todas as lutas, sacrifícios e discriminações de que fomos alvo ao longo desta jornada. Vemos os nossos filhos nascendo e crescendo, nossos irmãos chegando e toda uma história que nos traz muito orgulho de ter participado. Observe que a iluminação vai deixando uma sombra na extremidade superior, simbolizando o que vai sendo esquecido ao longo do tempo. A gente pode até esquecer o passado, mas os nossos calos não escondem o labor dos dias idos na história. No braço esquerdo tem a cor amarelo-ouro, que representa a segunda e terceira idades da nossa comunidade, que, como pioneiros, ainda convive com os chegantes. Sempre que se fala em ouro, nos conduz à ideia de pódios. Devemos nos honrar nessa missão que Deus nos confiou através de nossa igreja. A maior vitória nos está reservada como uma coroa, que também será de ouro. Representa ainda os que já se foram, mas que já estiveram conosco nesses mesmos bancos para louvar ao Senhor Jesus. No braço esquerdo temos o azul. Esta cor representa amplidão. Tudo vasto, desconhecido, a vida. O mar é azul, o céu é azul, o planeta Terra é azul. São nossas crianças, nossos netos, filhos, jovens, rebentos de amor, frutos das nossas ilusões, herança sagrada do Senhor, que nos trouxe o privilégio de conviver com eles. Na extremidade inferior, nós temos o verde. É difícil afastarmos o verde da esperança, do futuro e de tudo que está por acontecer. Encaremos esse trecho da cruz como um farol de carro que clareia o caminho a percorrer até perder de vista. Observemos que a iluminação só atinge uma determinada parte do verde, o resto é desconhecido. Notemos também que o tamanho da parte verde é 4 vezes o trecho que representa o passado, ocre.
Se já vivemos 33 anos até agora, o verde representa os próximos 100 anos que estão pela frente. Não temos por que nos desanimar se as coisas não dão certo de imediato. Um carvalho leva uma vida para poder mostrar sua beleza plena durante 1000 anos. Quando estivermos desanimados ou impacientes com a dura crise que passa nosso país e também em nossas vidas, poderemos dar uma espiadinha no verde e lembrarmos das promessas feitas por Jesus Cristo, que nunca nos desampara. Ao centro da cruz está o branco, é a parte mais iluminada e mais reluzente do monumento. É a presença do Espírito Santo em nossas vidas. É o fôlego que a salvação nos dá para sobrevivermos nas tempestades e nas horas de tristeza. É o nosso companheiro na serenidade e nas difíceis horas de decisão, quando temos que mudar de caminho para escolhermos as melhores veredas. É o consolador constante que entende as nossas lágrimas anônimas que nos banham o travesseiro. É este Espírito que bate em nosso ombro para nos incentivar a ir em frente quando o nosso para-brisa está embaçado. Que Deus nos ajude a remover as escamas que impedem nossos olhos de vê-lo. Finalmente, percebamos a aura que a iluminação produz em volta de toda a cruz. Ela sai de trás da cruz e se irradia suavemente pelas bordas, como um grande abraço no sacrifício que a cruz representa. Não sei até que ponto nós abraçamos a Jesus Cristo como Ele gostaria de ser abraçado. Esta vida que nossa igreja precisa acreditar é a mesma que removeu a pedra do sepulcro ao terceiro dia, subiu ao céu para nos preparar o lugar. Salvador, 14 de fevereiro de 2008. Eurico Nelson Sampaio. Presente estás comigo em todos os lugares, no sussurro do vento, na mudança de estação. Presente estás no movimento da folha, que me acena carinhosa todas as manhãs. São estas mãos, são estes braços que consolam na tristeza e demonstram na constância a certeza da presença. Tu és o meu auxílio no perigo, o meu amparo, o cajado do apoio necessário, que me livra dos ataques do inimigo. Porteiro amoroso de minha alma, dela não se afasta na vigília diária, a qualquer hora, na chegada e na partida. Fiel me guardas e me salvas a vida. Amém. Senhor, eu sei que tu me sondas, sei também que me conheces. Se me assento, me levanto, conhece meus pensamentos, quer deitado, quer andando, sabe todos os meus passos. E antes que haja em mim palavras, sei que em tudo me conheces. Senhor, eu sei que tu me sondas. 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 Deus, tu
Tu me cercaste em volta, tuas mãos em mim repousam. Tal ciência é grandiosa, não alcanço de tão alta. Se eu subo até o céu, sei que ali também te encontro. Se no abismo está a minha alma, sei que ali também me amas, Senhor. Eu sei que tu me sondas, 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 Senhor. Eu sei que tu me amas, Senhor. Eu sei que tu